Bom dia, queridos. Antes da nossa oração matinal, gostaria de compartilhar com vocês no Salmo 119, o verso 71, onde lemos o seguinte: Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O salmista está dizendo aqui que foi uma experiência boa ter passado por aflição. Não que ele fosse alguém que gostasse de sofrer, gostasse de ser afligido, mas ele viu que existe um proveito no meio da aflição. Porque no meio da aflição, e eu não sei qual foi a aflição que ele passou e aqui se referiu, mas no meio da aflição, ele aprendeu os decretos do Senhor. Na verdade, a palavra decretos aqui é uma outra expressão para falar sobre a palavra de Deus. Ele disse: Senhor, no meio da aflição eu aprendi a tua palavra. Eu me refugiei nela, eu me segurei nela, eu me lembrei de tantas coisas que o Senhor já disse com respeito às aflições. Eu fico imaginando quanta coisa deve ter passado pela cabeça do salmista enquanto ele estava no meio das suas aflições. A palavra de Deus fala que ao aflito e ferido, Deus concede a sua graça. Jesus Cristo mesmo falou que a um coração quebrantado e contrito, ele não desprezaria. Falou que no mundo nós vamos passar por aflição, mas que nós podemos ter bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Eu fico imaginando quantas verdades devem ter passado pela alma do salmista enquanto ele estava vivendo o seu momento de aflição. Mas ele aplicou o seu coração a aproximar-se de Deus por intermédio da sua palavra. Quando nós nos lembramos que no meio da aflição nós precisamos confiar em Deus, então a gente recorre a Ele. Quando nos lembramos que Ele diz que é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, bem presente no tempo da angústia, nós então recorremos a Ele. Quando nós nos lembramos de que Ele é o nosso esconderijo no tempo mau, no dia mau, nós nos refugiamos dEle. E tudo isso está nos seus decretos, na sua palavra. Desculpe. Então o salmista está dizendo que no meio da aflição ele encontrou uma oportunidade de aprender a colocar em prática verdades de Deus para a sua vida. Às vezes é tão difícil, no meio da aflição, nós ficamos muito embaraçados, ficamos com a mente ocupada, preocupados, ficamos entristecidos, ficamos aborrecidos, ficamos desesperançados. Mas aqui o salmista está nos ensinando que no tempo da aflição nós podemos nos lembrar das verdades que Deus fala na sua palavra. Uma delas é que ele fala que quando nós estamos aflitos, nós devemos orar, devemos pedir o socorro de Deus, sabendo que Ele ouve a voz da nossa súplica. Tantas vezes, em meio à situação difícil que nós passamos, o que nos resta é recorrermos à oração, a conversarmos com Deus, a colocarmos a Ele os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso coração ferido, o nosso coração aflito, na certeza de que Ele nos ouve e que Ele está perto e que Ele cuida de nós e que Ele nos abençoa e que Ele nos protege e que Ele nos dirige e que Ele, inclusive, nos livra de muitas das nossas aflições. Aqui o salmista está falando que foi bom ele ter passado, ou seja, ele também foi livrado. Ele passou pela aflição. E ele passou pela aflição na confiança da palavra de Deus, naquilo que Deus dizia a ele no tempo bom. Ele lembrou-se e aplicou a sua vida no tempo da aflição. E depois, então, agora de ter passado, ele está revendo os fatos e dizendo e declarando publicamente que foi bom
Não no sentido que a aflição é alguma coisa boa, mas que a aflição foi uma oportunidade tremenda dele buscar a aplicação da palavra de Deus sobre a sua vida, porque ela sempre nos diz o caminho que devemos seguir, sempre nos aponta a direção, e isso é muito bom, porque no final das contas nós compreendemos que nós não estamos sós, porque o Senhor está conosco. Nessa perspectiva, vamos orar? Pai querido, Deus de amor, muito obrigado, porque assim como o salmista, nós podemos também aplicar os nossos corações à palavra do Senhor no tempo difícil, nos dias de sofrimento, nos dias onde as coisas não estão indo bem, onde muitas vezes somos pressionados pelas aflições que a vida nos impõe. Obrigado, Senhor Deus, porque Ele está dizendo que Ele fez isso, que Ele olhou, Ele lembrou-se e apegou-se à Tua palavra, aos Teus decretos, aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor determina. E com isso Ele encontrou forças para passar pelo dia da angústia, pelo dia da aflição, pelo dia mau. Obrigado, Senhor. Obrigado porque são tantas as verdades que nós lemos nas Tuas Escrituras que falam exatamente a respeito disso. Que o Senhor cuida daqueles que o Senhor ama e no tempo difícil, no dia da angústia, o Senhor se revela a esses. O Senhor os sustenta pelas mãos. O Senhor os toma no colo. O Senhor os acolhe em seus braços. O Senhor faz com que se aquietem, porque o Senhor está perto, como um pai atencioso que vela pelo seu filho em tempos onde a criança está passando por uma enfermidade, está febril, muitas vezes com noites insones. Ele fica ali ao lado, cuidando, e a criança sente-se segura por conta disso. É assim que o Senhor faz conosco. O Senhor nos toma nos teus braços e nos acolhe com teu cuidado no dia difícil, no dia mau, no dia da aflição, no dia da dor, no dia da angústia. Que nos lembremos disso, Senhor Deus, cada um de nós aqui desse grupo, que nós não estamos sós. E quando vier a aflição, que nos lembremos que nós podemos e devemos recorrer ao Senhor. E que a palavra do Senhor é o primeiro lugar de refúgio, porque ela nos firma as verdades que o Senhor diz no coração, para que a gente possa se sustentar nas tuas verdades. Então nós podemos conversar contigo, clamar ao Senhor, ainda que angustiados, mas na certeza de que temos um Deus que nos ouve e, sobretudo, um Deus que nos vê, um Deus que vê os corações. Muito obrigado, Senhor. Cuida de cada um desses amados aqui. E se porventura algum de nós tem passado por aflição nesses últimos tempos, que venhamos a praticar aquilo que o salmista, de forma muito singela, nos ensinou com essas suas simples palavras. Que ele entendeu que foi bom o processo da aflição, porque ele fiou-se, ele sustentou-se na tua palavra e por isso pôde vencer os dias difíceis. Louvado seja o teu nome, bendigo a ti com todo o coração, peço a tua graça e misericórdia sobre todos estes aqui que estão ouvindo essa palavra e que creiam firmemente que o Senhor de fato tem tudo aquilo que nós precisamos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada terça-feira e lembre-se, recorram ao Senhor, a sua palavra e também a oração no sentido de buscar a Ele no tempo da aflição. Com certeza Ele virá em seu socorro. Fique na paz.